Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que estamos começando mais um Realidade Capixaba Podcast. Aqui comigo hoje a professora Sônia Dalcomune, de volta aqui com a gente, depois de curtir um longo período de férias. Ao meu lado, o professor André Almeida, que é o único que sabe por onde a Sônia viajou esses últimos Segredo de 15 Estado. dias. E nós vamos começar com um tema, acho que não tem nada mais atual para a gente iniciar falando do que as manifestações. Eu ia perguntar primeiro para a professora Sônia quando e como terminam. Mas Sônia já me fez um questionamento aqui antes. Por que iniciaram ou como iniciaram? É isso, Sônia? Isso. Então, e aí, Sônia? Por que e como iniciaram e até quando vão? Bom, boa tarde, Marcelo, André, nossos telespectadores, a equipe de gravação. As manifestações, né, eu falo aqui como uma cidadã, não tem intuito de fazer proselitismo, há muito tempo que já não faço, né? Mas as manifestações, elas são um movimento orgânico, espontâneo. Se rememorarmos, essas manifestações começaram lá atrás no movimento anticorrupção. Essas manifestações fizeram Bolsonaro e não o inverso. E o que nós vemos, se você principalmente vai em algumas manifestações, ontem eu estive lá na prainha, né? É o que sempre se vê, são famílias inteiras, chama atenção a quantidade de idosos, pessoas de 60, 70, 80, 90 anos, né, lá cantando e tal, por mais que possa ter aqueles que as pessoas podem dizer, esse está querendo cooptar, esse dá bem, e falar besteira. Então, quer dizer, em primeiro lugar, vem um movimento espontâneo, orgânico, a partir do momento que alguém acende um fósforo, seja lá nos caminhoneiros, ou seja lá o que foi. Aquele povo que sempre foi à rua espontaneamente vai. E alguns, obviamente, tudo começa com a indignação com a eleição do Lula. E a indignação não é pura e simplesmente pela contagem de voto nas urnas, começa lá atrás. Começa por um artificialismo judicial Dele poder ser considerado candidato. indefensável, que foi o artificialismo judicial de transformá-lo em elegível. Então, isso aí é algo que não é digerido por uma grande quantidade de cidadãos brasileiros. E não dá para separar isso desse processo. Não dá para separar, tá? Não dá para separar. Então, eu digo o seguinte, o que teria de equívoco, ou pelo menos que, no meu ponto de vista, tende a não ser a continuidade do mote. Porque, a princípio, eles falavam em intervenção federal, né? Não é intervenção militar. Seria uma intervenção pelo fato de perceber um desequilíbrio entre os poderes na República. Há um desequilíbrio claro entre judiciário, executivo e legislativo, em que um ente do judiciário aparentemente aniquila todos os demais. Então, é assim, e aí qual é a forma de resolver isso? A forma de resolver isso é através do Congresso. Depois a gente pode desdobrar nessa discussão lá. Então, essa é a questão. Tá? Eu acho que essa questão de intervenção militar, etc., etc., a tendência, eu imagino, tá? Seja isso perder o foco. Eu acho que a grande maioria, né? Eu, por exemplo, não acredito numa intervenção militar, mas há, sim, uma insatisfação com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, isso passa por uma batalha, imagino eu, da reforma do Supremo, para reequilibrar o poder no país. Tá? Então, nesse sentido, quando termina? Não se sabe. 1º de janeiro? Seguramente não. Seguramente não será. Porque esse Congresso mesmo só tomará alguma atitude se as manifestações continuarem. Se não,
cada um faz uma negociação. Depois a gente pode voltar. Vamos sim. Professor André, e aí? A eleição acabou no dia 30 de outubro, Sim. Marcelo. É assim, 30 de outubro, acho que ninguém que foi eleito e até mesmo os perdedores não contestaram o resultado da urna. Acho que todos reconheceram os votos que tiveram, inclusive o presidente Bolsonaro reconheceu os 58 milhões de votos e ele está certo em agradecer e manter a base dele organizada. Eu tenho minhas dúvidas se essa movimentação ela vai fortalecer ou enfraquecer aquilo que se chama de bolsonarismo. Tenho minhas dúvidas porque acredito que a partir do ano que vem, quando, por exemplo, o Tarcísio estiver assumindo lá o governo de São Paulo e tiver que cuidar das responsabilidades que tem, de fato, você governar o principal estado em termos de produto interno bruto, né, e, assim, população e tudo mais do país, ele vai se ver diante dos problemas do dia a dia de um executivo, né, de um chefe de poder executivo, e certamente deixará essas outras questões que são questões políticas que envolvem o presidente Bolsonaro e o Lula em segundo plano para cuidar dos interesses do Estado de São Paulo. E aí fica a questão, se Bolsonaro não conseguir alinhar a maneira como ele vai deixar, né, o cargo e se movimentar com a militância, corre-se o risco, de fato, de existir um movimento na direita em que parte dessa direita pode enxergar em Tarcísio uma alternativa forte para daqui a 4 anos. O Zema também é uma alternativa. O Zema também é uma alternativa. E outra parte dessa direita, que eu diria que alguns estão classificando como extrema-direita, poderia ficar nessa movimentação de massas aí e mobilização. Eu vejo, honestamente, hoje, essa movimentação como um misto de duas coisas, né? Um misto de indignação, seja pela entrada do Lula no processo eleitoral. A bem da verdade, na minha opinião, quem desaposentou o Lula foi o próprio Bolsonaro. A todo instante dava declarações para as pessoas incitando de que, olha, se não for eu, vai ser o Lula. Se não for eu, vou ser o Lula. Ele desaposentou o Lula. Isso é fato. Um se alimentou do outro, lógico, na verdade. Para ele era muito cômodo. E para o Lula voltar, precisava entender que ele era o único capaz de enfrentar o Bolsonaro. Isso ficou claro. Essa polarização nós já discutimos aqui em 4 episódios, né? Quer dizer, foram um alimentando o outro. Então, assim, tem, de fato, um movimento em que pode acontecer uma separação dessas duas direitas. A direita que vai com o Tarcísio e com o Zema e a direita que vai ficar com o Bolsonaro. Que para o Bolsonaro, cá entre nós, é muito ruim, porque aí o capital político dele pode, de fato, reduzir nesses próximos 4 anos. Eu acho que se eu tivesse no papel que ele está hoje, ele precisa de um mínimo de institucionalidade. Eu acho que quem deu a declaração mais feliz recentemente foi o Roberto Justo, no podcast que aconteceu, acho que foi ontem ou anteontem, ele dizendo, olha, assim, a gente tem que voltar às institucionalidades, à liturgia do cargo. Acho que ele, num dado momento, ele abriu mão da liturgia do cargo de presidente da República e isso daí impactou, de fato, na imagem dele, do Bolsonaro, pelas coisas que disse, e isso acabou impactando também, claro, na vontade do eleitor. Eu acho que, assim, a urna está aprovadíssima. Eu acho que todos acompanharam a apuração dos votos das suas residências de uma maneira rápida. Todo mundo, no Brasil, com 3 horas encerrada a votação, já sabia quem era o próximo presidente. Nos Estados Unidos, o cara demora, às vezes, 1 semana, e tem gente contestando até hoje o resultado da eleição por lá. Eu acho que isso aqui no Brasil, a tendência para frente vai depender muito do Lula, se ele vai fazer um esforço também para pacificar. Porque também, se ele cair no mesmo erro de Bolsonaro, aí eu não sei o que vai acontecer daqui a 4 anos. Eu quero voltar a uma fala da professora Sônia aqui. Sônia, eu escrevi um artigo semana passada dizendo que, onde eu argumentava que a fraude, usei essa palavra porque é o que está todo mundo usando, ou pelo menos a direita, os conservadores estão utilizando, que a fraude, na verdade, não se deu na urna. Ela se deu ao longo de um período em cima, batendo muito com o que você estava, esse raciocínio que você estava apresentando para a gente aí. Aí a minha pergunta que surgiu aqui na sua fala é a seguinte: o time não foi errado, então, da manifestação? Se o problema, a indignação é permitir
que um presidiário vire presidente, o momento certo da manifestação não era quando tornaram ele elegível. Mas houve Ali não também. era, mas não era a hora de não se permitir ali, porque agora não passa um pouco uma imagem assim, um pouco de arrogância, de que ganhariam a si mesmo, não ganharam, vamos questionar algo de 6 meses atrás. É bom Não lembrar, perdemos o Marcelo, time que nessa disputa? o próprio ministro do STF indicado por Bolsonaro votou favorável e o próprio Bolsonaro deu uma declaração à época de que tudo bem, segue o jogo. Né? Assim, ele meio que menosprezou o adversário. Eu tô né? com. Vou passar para a Sônia, mas assim, já que você mencionou o STF, eu tô com uma sensação assim, quando a gente vê colegas de imprensa com medo do que pode falar, porque não sabe o tamanho da censura, e o que está acontecendo é censura mesmo, Isso. não tem essa, é ato antidemocrático. Não, mentira, é censura que está acontecendo. A gente mesmo pensa assim, se vai falar, porque eu não sei se meu canal não sai do YouTube, Exatamente. porque nós estamos falando. Isso é um absurdo. Nada justifica, e o mais triste é ver a chamada esquerda que se fez num discurso durante 40 anos, 50 anos, batendo numa ditadura e numa censura, de repente bater palma. Então, qualquer coisa que se diga que o Supremo defendeu, para mim já tem alguma coisa errada. Porque eu perdi Isso. Não sei nem o que dizer para não ser censurado, entendeu? Mas voltando aqui ao ponto, Sônia, não é o time errado, não tinha que ter impedido que ele fosse candidato juridicamente, recorrendo a organizações internacionais, manifestações, boicote à votação. Se mais de 50% da população não vota, não vale a eleição. Do que deixar acontecer a eleição para questionar o que aconteceu 6 meses atrás? Bom, então vamos. Em primeiro lugar, o time é errado? Não. Porque as manifestações, as reclamações vêm desde lá. E o que nós temos visto desse tempo todo, e aí eu acho que é o importante de chamar a responsabilidade as pessoas responsáveis e de bem. Porque essa questão de quem sempre foi contra a censura, agora faz de conta que está tudo bem, porque dá um intervalo não, nisso, a né? princípio, como me beneficia, assim como você vê no TikTok, né? Todos os dois roubam, mas um me ajuda. Então, isso é um horror. Então, na verdade, reclamações sempre tiveram, representações sempre tiveram. O que nós vimos ao longo do processo inteiro foi um excesso de contenção e repressão judicial para um lado e para o outro, não. Não pode xingar aqui, aqui xinga. Né? Porque aqui entre nós, durante a pandemia, todo chamado de genocida, é um absurdo. Ninguém chamou o chinês de genocida. Eu acho que não cabe nem assim questionamento de alguém achar que não teve esse direcionamento. E o teve, mais né? importante foi parcial o Supremo. Eu estou aqui, né? Estou aqui porque eu costumo sempre estar, né? Nunca me furto de expressar a minha opinião e sempre expressarei, tá? Mas nós estamos vivendo num momento tenebroso, sombrio de censura. O economista Marco Sintra não criticou, não, ele fez uma indagação. Uma indagação. Por favor, justifique tecnicamente tantas mil urnas sem votos. Eu até, quando me pegou a informação, eu falei assim, olha, por aí não, porque, lamentavelmente, a gente tem uma mentalidade, nós temos meio que uma corrupção endêmica. Né? E eu até lembrei uma época da minha candidatura de reitora na UFES, um grupo que você, inclusive, conhece, né? Espontaneamente, no Centro de Artes, me ofereceu para fazer um comitê de apoio. Né? Nós fomos lá, nos reunimos com eles, né? Professor, ali no grupo, tinha pelo menos umas 8 pessoas. Né? E eles se ofereceram por uma amizade em comum que nós tínhamos, né? E aí, quer dizer, quando terminou a votação, eu tinha o hábito de mapear muito rapidamente a votação. E, por incrível que pareça, naquela disputa no CCJE eu ganhei, tive algum voto aqui e acolá, né? E no Centro de Arte só tive um voto. Aí eu levei aquilo na piada e pedi a eles uma reunião para agradecer o empenho, né? Aí fui lá com eles, entrei, sentei, tomei café. E aí falei, olha, a intenção era vir aqui agradecer o empenho de vocês, mas como nem vocês votaram, o que, professora, como? Eu falei, só tive um voto aqui, esse voto foi do professor de música que faz inglês com minha filha.
Entendeu? Aí, na época, eles ficaram envergonhados, depois todo mundo riu e foi embora. Então, isso acontece? Acontece. Além do que, essas urnas podem estar também muito espalhadas e nós vimos aí que muitos rincões desses, as inserções de rádio foram suprimidas. Cansei de ver em disputas lá na UFES, o pessoal da esquerda, na hora H, olha, isso aqui era algo do ato do AI-5, mas em nome da democracia a gente vai botar em prática aqui. Então, esse tipo de coisa existe. Então, nós estamos vivendo um momento que a batalha de longuíssimo prazo é resgatar uma institucionalidade que nos tire desse medo. Eu passei minha infância, minha adolescência e minha juventude no período do governo militar. Eu nunca tive tanto receio do que falar ou do que postar como agora. Nós estamos, sim, num período de censura perigosíssimo. E, do meu ponto de vista, passa necessariamente pelo Senado cumprir seu papel. Então, por um lado, a máquina, ainda mais que, a partir do momento que fizeram o que fizeram para viabilizar Lula, e aí a culpa não é de Bolsonaro, não. É um sistema forte que não jogou à toa. Não é à toa que, a menos que Mas, seja Sônia, ele é por o presidente, figuração... como é que a máquina pública na mão dele, Não, ele a controla máquina, o sistema. é óbvio que você sabe que não. É óbvio que Como você não? sabe que não. Você tem a presidência, mas você tem uma máquina que está estruturada ali por décadas. Não somos Ele criança. demorou a fazer Não algumas somos criança. concessões, André, para Não, conseguir ele negociar errou. Ó, com os poderes. assim, essa questão do auxílio emergencial, ele colocou na última volta do ponteiro. Aprovou. Isso na última volta do ponteiro. Então, assim, e as pessoas que estavam em situação de dificuldade, com certeza ponderaram, né, que, olha, isso aqui é uma questão eleitoral. E não tinha garantia nenhuma de que isso iria continuar. Eu acho que, de fato, ele é o que eu falei com alguns colegas, ele desaposentou o Lula. Ele vai entrar para a história como o presidente que desaposentou o Lula. Porque na cabeça do Lula, Lula não seria candidato hoje. Tudo estava escrito no script de Lula para que mas nós ele apoiasse Ele pode uma ter outra várias candidatura. culpas, mas essa não, André. Mas nós resolvemos, assim, nós, como um todo, resolvemos ignorar a corrupção do período Lula, porque as pessoas viram em Bolsonaro um outro tipo de mal, então eu me permito votar num ladrão, alguém condenado, e aí eu estou citando aqui, vou citar aqui, que é a minha grande decepção nesse processo político, o Ciro Gomes, no primeiro turno no debate, dizer é um corrupto chefe de quadrilha, encantador de serpente, o Lula sorrir e dizer no segundo turno a gente conversa. E conversaram e o Ciro foi com ele. Uhum. Quer dizer, os brasileiros, não sei o que o Ciro pensou, porque ele não explicou ainda porque que ele mudou de ideia. Mas o que os brasileiros pensaram assim? Vou dar um intervalo na minha ética, Eu acho que, na minha postura anticorrupção, aqui pode. Fica Porque fácil aí- responder olhando pelo outro lado. O que Bolsonaro fez para que Lula fosse eleito? E aí, cá entre nós, ele errou muito. Primeiro, ao lidar com a imprensa. Foi uma pessoa que nunca viu um presidente da República segurar uma faixa escrito Globo Lixo. Ele tem que ter um mínimo de institucionalidade. Isso não, Mas não isso é se- pior do que isso- roubar a Petrobras? Mas isso não faz parte do cargo. Mas e roubar Entendeu? a Petrobras faz Entendeu, parte do Marcelo? cargo? Não, mas o Lula É isso Lula que fez- eu não consigo entender. Assim, eu não vou defender Bolsonaro, não. Não, porque se me permite o linguajar chulo, já que ele também o usa, ele foi um imbecil várias vezes na fala. E o discurso dele deu munição para oposição Não, a ele. assim, a maneira- Mas como ele disse no debate, ele falou: eu posso falar palavrão, mas não sou ladrão. Sim. Certo? Ainda não tem nada comprovado contra ele. Contra o Lula tem um sistema. Nós vamos ignorar esse sistema e dizer que Bolsonaro segurou o Globolixo ou Bolsonaro falou palavrão? Pode ter certeza uma coisa, uma boa parte da população não vai, não. E aí eu pego mais Mas ou a menos maioria pra já fazer... foi. Já foi. Sim, eu vou fazer, sim, mas um punhado, a maioria que está se dizendo, é uma diferença de 2 milhões num Brasil enorme, e um punhado desses Que 2 votou em Lula milhões... para tirar Bolsonaro, só para isso. Não, somente para isso. 2 milhões, não. E aí ele falou assim, por exemplo, o governo Tarcísio, né? Se você for analisar aqui, você tem o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste
E aí você pode incorporar ali Minas, porque a diferença em Minas foram 30 mil votos. Uhum. Acre e Amazonas. Porque Amazonas também foi empatado. Uhum. E ainda tem lá em cima Amapá. Então, se você junta esse Brasil aí para fazer valer em termos de trocas econômicas, etc., etc., toca. Agora, uma coisa que eu quero Mas a falar... gente não tem como separar. Calma, não temos O como Lula ganhou em separar. São Paulo. Não temos como separar. Na Ganhou, cidade não. de São Não. Na Paulo? cidade de São Paulo botou 400 mil votos de frente. Ganhou em Minas. 400 mil votos de frente na cidade de São Não, Paulo. 30 Mas, mil assim, metros. a gente tem uma visão assim, porque o Nordeste, Mas, não. não. Ele ganhou no centro financeiro do Brasil. Não, quem Botou elegeu... 400 mil votos de Quem frente. elegeu Lula foi eleitor Halloween, como no Espírito Santo. Eleitor Halloween. Como é que é o eleitor Halloween? Explica pra Eleitor- gente isso daí. ele- Olha, o Supremo vai chegar. Nesse horário Ele- pode? Nesse horário pode Não, explicar? pode. Pode. Sônia sabe. Eleitor, voto Halloween. Qual é a cor do Halloween? Ah, Roxo. é. Né? De roxo ou preto. Aham. Então, você pega o mapa do Espírito Santo, o voto presidencial, azul. O voto do governador, vermelho. É. Junta o azul com o vermelho, dá roxo. Agora, Dá eu tô roxo. tentando entender o Dá raciocínio roxo. É agora. aquele conservadorismo Calma, socialista. não, né, não. É o não, conservador socialista. eu passado. gostaria só de completar. Então, uma quer dizer, loucura. esse roxo aí, né? Esse Aham. roxo, alguns foram incautos, mas a grande maioria eu encaro como a turma do se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Sim, sim. E esses, se lá no fundo, em termos federais, queriam de fato uma reeleição do Bolsonaro, esses estão tendo infarto, porque eles têm que reconhecer que eles são os responsáveis, não só os nordestinos. Esse capixaba Halloween elegeu Lula, Uhum. porque num sistema que está muito puxado, tá? Você tem um sistema que se interconecta em termos de comunicação em tempo real durante a eleição. Então, fala, ó, aqui está sossegado, aqui está sossegado, aqui está sossegado. Aquilo vai dando uma onda, né? Agora, voltando à história, quer dizer, é mais uma narrativa, porque esse tempo todo construiu-se um monte de narrativa para queimar a ideia do Bolsonaro. Tá? Meu Facebook, que eu brinco lá conversando comigo mesma, mas é engraçado, porque a maior parte das pessoas, elas passam, não curtem e não falam nada. Depois me telefonam. Então, eu conversei com capixabas que têm investimento e propriedade na Bahia, recebi um telefonema do interior de Minas. Uhum. O empresário desesperado, mexe com ensino e tem fazenda. Então, está desesperado com a possibilidade de invasões do MST. Vai vender a fazenda. Não, mas acho que são outros Aí tempos. vai São vender a outros tempos, fazenda. Tá? Oi? São outros tempos. Não, nesse- sim, mas Espaço- deixa- Se ele mexe com o ensino privado, ele deve estar feliz, né? Porque o Lula, no governo dele, nunca se ganhou Do tanto me- dinheiro do nas mesmo, instituições privadas. isso aí eu acho que do mesmo jeito que diziam que quando o Bolsonaro tomasse posse, iam isso aí- assassinar homossexual na rua, Não, e a gente isso é sabia que era conversa fiada. um absurdo, é dizer que agora Ah. tudo vai ser invadido também é um exagero. mas eu né? queria voltar aqui no O que a gente Halloween está para não. assistindo hoje é invasão de espaço público. Isso aí que a gente está vendo. Né? Depois do dia 30, o que nós vimos, a única invasão que ficou clara para mim é a invasão de espaço público. As Agora, pessoas fechando rodovia, as pessoas indo para frente de quartel. Teve gente adorando o muro. Teve gente que cantou o hino nacional pro pneu. agora Aí- em relação ao Halloween aqui, quer dizer, é fazer meias culpas e críticas também, né? Então, aqui quem estava responsável por reproduzir o bolsonarismo, né, seria o Manato. E aí, naquele quadro anterior das alianças todas, como nós Prevíamos. como nós previmos, Né? o que veio automático foi o do Guerino, é o único lugar lá que realmente Manato ganhou, lá em Linhares, Uhum. e nós falamos aqui que essa adesão tenderia a ver. A Aldifas não tem voto mesmo, porque a rede é Casa para Grande. Bolsonaro. Não, a rede é extrema esquerda. É. E Aldifas não era um qualquer na centro-socialista. rede. Não, Não, é o extrema centro- esquerda, extrema esquerda. É porque federou com o pessoal, né? Agora meio que se posicionou mais à o esquerda. pessoal do PT e do pessoal que foi para lá não foi porque pensava diferente, foi porque perdeu a disputa interna dos partidos.
Criaram um novo PT, né? Um novo PT e um novo PSOL. Um PT light É. que não era nada light. E, obviamente, o Differs tinha um pé lá, outro cá, uma parte conservadora nos batistas, que era menos quantidade, o resto é tudo petista mesmo. Né? Então, ali... Mas o Manato, ele Era um nome equivocado? cometeu um erro... Não, cometeu um erro grave no último debate. Lá em casa não afetou o voto, porque todo mundo falou assim, pô, mas não tem jeito, vai. Mas 2 erros graves no último debate, que alterou o voto, sim. Né? Explorar várias vezes uma tragédia de uma criança de 10 anos. Aquilo foi horrível. Horrível, não gosto nem de falar, e papão. Né? Tem questão, acima de tudo lá, tinha uma vítima de pedofilia que tem que deixar quieta. Foi péssimo tema para politizar. Péssimo. O assessor que botou aquilo ali acabou. Mas ele não poderia ter aceitado nem a orientação. Mas você sabe como é que é esses grupos e tal. Errou. O outro erro crasso foi dizer que a pandemia foi uma invenção. Então, não saber se expressar, né? Não fala bem, muito sim, uma pandemia foi... Então, quando você vê que você tem praticamente todas as famílias têm luto por causa da Covid, aquilo ali pegou mal. Teria 500 mil críticas, né, em relação à Casa Grande sobre a condução da pandemia, especialmente o fechamento, esse risco institucional via parte do judiciário, porque não é todo o judiciário, não. A maior parte do judiciário está colocado na obsolescência, assim como o legislativo e executivo. Nós temos alguns reis, hoje um mais. Né? E você não pode expressar. Quer dizer, se você vai fazer uma pergunta ou se você vai fazer uma crítica, aí você é indiciado pela Polícia Federal e vai responder o inquérito. Né? Quer dizer, você pega um economista independente da chapa dele ter sido uma chapa mas ele é um profissional respeitável, tem uma trajetória, fez uma indagação. Né? Então, um monte dessas urnas aí era tipo a minha urna do Centro de Artes. Né? Porque é assim mesmo, o pessoal vai lá, pega R$600 por uma mão e na outra mão vota no outro. Isso está assim, ó, isso acontece. Então, nós temos uma moralidade, né, que é complicada. Eu vi logo depois do resultado, algumas pessoas aí brindando na internet. O amor venceu o ódio e a democracia venceu. Não, a democracia foi a grande derrotada. Porque a democracia significa institucionalidade funcionando, significa moralidade. Não é o vale tudo desde que me beneficie. Você não pode ter um ministro supremo dizendo quando pode, quando não pode falar e agir, né? Sim. Você pode, você não. Isso vale, isso não vale. Você questiona ao invés de... A regra tem que ser dita antes, né? Ninguém pode falar caneta. Ao invés de você responder... Não, e tem mais. Vai cuidar de quê? Cuida da eleição, cuida do não sei o quê, cuida de tudo. Você não precisa do resto do judiciário. Precisa? Não precisa. O que o resto do judiciário faz, né? O que o resto do judiciário faz, numa cadenada, é desfeito. Então, esse tipo de institucionalidade, ou a sociedade brasileira resgata, ou vale tudo. Então, assim, seja o que for, se a gente pegar, independente de postura de Bolsonaro, eu também preferia uma série de comportamentos mais gentleman e tal, mas o Brasil hoje perdeu uma oportunidade. Em décadas nunca se viu a economia tão organizada para crescer. Quais são as dúvidas agora? Vão arrombar o cofre? A inflação vai disparar? Vai ter invasão no campo? Vale a pena ser honesto? Vai ser possível ser livre de fato? Resgataremos nossa possibilidade, nossa liberdade de expressão? É isso que, enquanto sociedade, nós temos que pensar. Não é a votação do prefeito hoje, do prefeito amanhã, etc. e tal. Então, por exemplo, está falando da prefeito que foi Halloween, candidato conservador tem que botar para correr. Vou pegar voto aonde? Seja vice do PT.
vai pegar o voto do PT, seja vice do PT. Uhum. Vai acontecer? Não sei, porque é tudo muito volátil. Estou dizendo a minha racionalidade. Uhum. Deixa eu aproveitar esse gancho aí da Sônia, André. E Casagrande agora, o nosso governador eleito, aqui pelo menos não tem esse questionamento de urna, de manifestação, apesar de muitas críticas que ele recebeu, mas não tem questionamento de ilegalidade, de nada. Como ele deve se posicionar ou se comportar a partir de 1º de janeiro, já a partir de agora, porque está no cargo, mas a partir de 1º de janeiro, se ele entender, eu também escrevi sobre isso, que, na verdade, ele teve 27% dos eleitores capixabas votaram nele. É assim, é muito pouco. Ah, mas como é que é essa conta? É porque você tem os votos que foram para o adversário dele, você teve os votos de quem optou em não comparecer, ele tem que dialogar com todo mundo. Ele é governador de quem votou nele, de quem não votou nele e preferiu o outro, de quem não quis votar em nenhum dos dois e não compareceu no dia, e quem compareceu decepcionado anulou, branco. Então, Mas eu assim, acho que como ele se posiciona a partir de agora para dialogar com todos os capixabas? na democracia, Marcelo, a vontade da maioria que compareceu vai prevalecer. Então, assim, a Certo. maioria que foi até a urna e votou, escolheu Renato Não, Casagrande. é legal o voto dele. A eleição dele é. Ele é o vencedor e vai ter que entender também que, apesar dele ter a maioria, essa minoria não é tão minoria assim, né? Porque, assim, foi uma eleição até de um certo ponto apertada. Afinal de contas, o Espírito Santo, há alguns anos, vinha com eleições definidas no primeiro turno, né? Isso é importante também ressaltar. Mas não Então, é assim, ruim, André. Quando eu sei que isso é um cenário nacional, mas a gente tem que, cada governador, cuidar do seu estado. Quando ele olha que mais de 20% da população falou assim: eu prefiro justificar depois e Mas não pagar é uma só ruim multa do para que ele, ir não. lá. É ruim para toda a É classe ruim para política, toda a né? classe, Porque mas agora era a eleição vai ter- dele. até esse seria até um exercício para o TSE entender melhor do porquê que as pessoas não têm ido Preferem votar. pagar aquela Né? multa milionária de Exatamente. 1,30. Entender melhor por que as pessoas não estão indo votar. Mas, na minha visão, acho que Casagrande tem um desafio grande pela frente nesse segundo mandato, à medida que, olha só, o preço do combustível alto, mantido pela Petrobras durante um bom tempo, contribuiu diretamente para um aumento da arrecadação do ICMS do Estado. O Estado formou um caixa de ICMS considerável. E aí, um pouco antes da eleição, ele tomou algumas medidas políticas que foram ao encontro de uma redução, né, do ICMS no preço do combustível e que terá, certamente, se acontecer aquilo que se espera, olhando para o preço da Petrobras na Bolsa, né, a estimativa de que o governo interferirá um pouco mais na política de preço da Petrobras e o preço do combustível tende a se manter menor. Então, isso afetará diretamente a conta do governo do Estado na arrecadação do ICMS. Certo. E aí, durante a campanha, ele fez alguns compromissos. Um deles, por exemplo, foi com a classe da enfermagem. Já deixou afiançado que a partir de 1º de janeiro ele vai pagar o piso nacional para a enfermagem. Aí, vamos lá. Além dessa conta, tem outras contas que levam em consideração concursos que foram abertos, mas não sei se chegou a debater o plano de cargo e salário, mas alguma questão relativa à Polícia Militar. Bom, eu espero que ele consiga pagar a conta, porque se ele não pagar a conta, ele vai encarar uma assembleia diferente daquela que ele recebeu há 4 anos atrás. Hoje, 15 deputados dos 30 se elegeram fora do palanque dele. Então, a gente sabe que muitos deputados migram para o lado do poder depois, mas hoje ele tem 15 contra e 15 a favor. Pois é. Quer dizer, pela primeira vez também, um governador já vai começar um novo mandato com uma assembleia dividida. A eleição para o próximo presidente é só 1º de fevereiro, que é quando os novos deputados tomam posse no mesmo dia. Então, Sônia, ele vai mexer no secretariado, deve mexer, não deve. Ele tem que oxigenar para conquistar esse eleitor do Bolsonaro, da direita? Bom, eu fiz uma crítica ao Manato, agora eu vou fazer uma crítica ao Casagrande, tá?
Bom, em primeiro lugar, ele está preocupado porque a diferença foi pequena? Não. Ganhei com o voto, ganhei. Certo. Daqui a pouquinho, uma série de coisas é esquecida, né? Como é que eu vejo a própria candidatura do Casagrande? Com uma grande dose de vaidade. Tenderia a dizer, com risco de errar, né? Sou humana, vai aí uma disputa pessoal com Paulo Artung, e aí na disputa entre os dois pessoal, ele é o único a ter o 4º mandato. Paulo Artung só teve 3. Então, Paulo Artung vai ter outro mandato? Se vier, vai. Isso? Se vier, vai. É só se candidatar que aí empata o negócio. Mas isso aí é uma coisa meio que brincando. Mas sim, Certo. a Mas ele outra tá coisa... em terceiro, Casagrande, não, mas né? Mas o que acontece? Aí nós já tivemos 12 anos de Casagrande, vamos para 16. Não, nós tivemos 8 e vamos para... Não, ele já teve 3 mandatos, é o 4º. Não, esse é o terceiro. Não, esse é o terceiro. Ele teve 2, um Sim, ele perdeu. 8 anos vão para 12. Ele Isso. teve um mandato, 8 perdeu anos, ganhou uma e ganhou essa. Essa foi a quarta disputa, 3 vitórias. 8 anos vão para 12. Aí vamos pegar esses É muito 8, tempo só. esses 8 anos, me diz uma coisa. Uma única obra que fala, essa é a marca de Casagrande. Era o diálogo Não, aberto não, com todos. Era uma marca dele. Eu quero uma coisa assim concreta, tá? Se você olha lá para Vila Velha, Uma a, ponte que você a quer? iluminação do convento, você sabe que foi Ué, ele vai entregar a ciclovia da terceira ponte. o Carone, pelo amor de A Deus. ciclovia da terceira ponte. Não me faça criticar aquele Sônia está igual o psicodelismo. Supremo. A gente fala, ela não deixa, tá vendo? Não, Ela não quer a ciclovia do Supremo. Ele vai entregar a ciclovia da Vai. terceira ponte. Diz que vai entregar agora com a Aviário também. Eu tenho horror a penduricalho, entendeu? Faça uma coisa, faça bem feito. Faça bem feito. Não faz de conta, não. A marca dele não é o Estado presente? Olha, aí nós vamos chegar no estado presente. Então tem esse tempo É uma todo. marca, né? Você tem esse tempo todo. As suas tomadas por sem teto, drogados, que colocam em risco nossa segurança, as cracolândias não saem do lugar. E o narcotráfico dominando as cidades. A gente tem 2 medos hoje. Tenho medo de falar e ser cerceado pelo Supremo e de falar e levar uma bala perdida, porque está todo mundo muito perto. Entendeu? É muito mais tempo, ou menos isso aí. É muito tempo, isso não muda. Tá? Então, Levantei a bola do Estado presente para você falar, é o Estado ausente. Você perdeu a deixa. Nem vou falar isso, né? Porque pega aí toda a corporação militar, etc., mas a gente vê que é uma falência. É uma falência. Assim como é uma falência e até um desrespeito os enfrentamentos aí aos feminicídios. Você tem agressão, etc., etc., ao invés de pegar os indivíduos e realmente punir, põe lá para conversar com o psicólogo. Isso é um desrespeito, né? Mas é óbvio então, que... o que ele precisa agora, então, para deixar uma marca? Vai ter 12 anos de mandato. Ele precisa fazer o quê? Olha, ampliar o diálogo que ele sempre teve? Ele foi eleito por não deixar marca. Ele foi eleito por não deixar marca. Então, assim, quem elegeu é que vai dizer a ele o que vai fazer para continuar se mantendo. Não está muito cruel com o governador Casagrande, não, Ana? Nenhuma marca? Eu estou realista, entendeu? Porque tem algumas coisas que são mínimas, né? Manter as cidades limpas, bem cuidadas, seguras, cuidar da saúde, da educação, né? Então, começar a trabalhar em coisas que devolvam serviço de qualidade. Agora, o mais importante não é isso. O mais importante é que essa estrutura toda, ela se mantém e se reproduz com uma institucionalidade perigosíssima. Esse é o meu grande receio. Nós estamos cada vez mais esgarçando, né, a possibilidade de ter gerações inteiras, em termos de caráter, mais corretas. Essa é a minha questão. É liberdade de fato. Agora, quem vai gerenciar cidades e estados tem a obrigação de cuidar bem. Não dei conta, sai e vai outro. Não deu conta também, vai outro. Né? Nós temos que realmente, agora, cada vez mais em termos conceituais, eu me convenço disso. Nós precisamos ter estados enxutos.
funcionais e servidores da população. Onde você tem Estado hipertrofiado, você tem permanentemente o risco da opressão. E você tem, geralmente, a instalação da corrupção. E aí você tem que ter canais institucionais que coibam isso, que coloquem o público a serviço do privado. Nós temos que ter uma população próspera, empreendedora. Não um monte de gente esmolando para um Estado que, além de clientelista, cada vez se torna mais inchado no que não precisa e corrupto. É aí que faz a alocação dos secretários e dos ministros por loteamento, né? E sem efetivamente a capacidade, o compromisso moral e técnico para responder adequadamente para aquelas pastas. Aproveitando esse loteamento aí, hoje a Sônia tá boa, que ela levanta a bola e eu sigo. Casagrande tem espaço para agradar novos aliados e também conversar com essa Assembleia, muito deputado novo entrando. Ele tem espaço na máquina? Ele faz o que ele quiser, ele se eleja. Porque, olha só, se a gente levar em consideração que alguns ex-deputados estaduais não se reelegeram, alguns deputados estaduais não se reelegeram e trabalharam na campanha dele. São aliados de primeira hora. De primeira hora, vai ter que ter esse espaço. Tem a vice-governadora que está sem mandato. Sem mandato. Tem pessoas que tinham cargos, que foram candidatos a deputado federal e que também não foram eleitas. Então, assim, tem uma... Os Ferraços chegando, porque a deputada Norma perdeu a eleição, mas o Ricardo Ferraço é vice. É vice. Então, assim, vai ser uma equação difícil de fechar. Acho que ele, entre ganhos e perdas de aliados, ele ganhou mais do que perdeu. Né? Aumentou o grupo. Ele aumentou o grupo dele. Apesar de que perdeu deputados dentro da Assembleia, mas... E aí, assim, a gente pensar do que pode ser feito para os próximos tempos seria tentar ver uma coalizão desse grupo nas prefeituras, né? São cenas dos próximos capítulos para saber para onde que ele vai acomodar essa turma, que realmente não tem espaço. Essa questão que a Sônia colocou do inchaço da máquina pública, de fato, às vezes a gente vê o Estado deixando de investir em áreas que são de fato relevantes, que transformam a vida das pessoas, para acomodar simplesmente cabide de emprego. Então, assim, esse foi um ponto que também uma boa parcela dos eleitores votaram contra Casagrande, não pela figura do Casagrande, né, mas pelo fato da forma como ele conduziu a montagem da equipe. Né? Esses eleitores que votaram contra o Casagrande, ou quase deram uma vitória ao Manato, eu disse aqui, um podcast lá para trás, que Casagrande tinha voto, Manato não tinha. Manato ia tentar surfar na onda do Bolsonaro, porque ele mesmo não tinha voto. E Casagrande tem o eleitor dele, tem o trabalho, tem a história, tem a marca dele do Estado presente. A Sônia não gosta muito. Ô, Sônia, mas esse eleitor capixaba, esse que ainda se manifesta de alguma maneira ou acompanha nas redes sociais, eles vão dar algum tipo de forra a prefeitos na próxima eleição municipal? Vai ter prefeito passando dificuldade? Mas com certeza. Porque eu queria falar o seguinte, de longo prazo tem a questão das reformas institucionais que são urgentes e essa sim põe em risco nossa segurança mesmo, nossa liberdade, isso é uma coisa. Aí, por um lado, nós temos um Congresso que tem um histórico também de clientelismo, né? Então, a capacidade tal de fazer suas negociações, o Kassab já é governo. Né? Rapidamente, mas sempre foi assim. O orçamento secreto já virou emenda do relator? Não, isso... já mudou o essa é a narrativa que eu digo assim. Não, essa é a narrativa que não tem o mínimo de moralidade, que faz a narrativa para prejudicar o presidente. Algo que criaram, que usufrui, depois na mesma hora. E sabe por que fazem isso? Porque tanto faz. Ó. Você tem o Jornal Nacional uma semana falando de orçamento secreto. Não, depois na vira semana emenda seguinte, de relator. Emenda de relator. Não, isso Lula isso é uma cinismo, vergonha, né? cinismo. É uma vergonha. Mas o que acontece? Então, se por um lado você tem um Congresso que é clientelista, ao mesmo tempo
eleição é coisa, né? Como dizia uma pessoa, dá sempre, né? Aham. É o quê? Daqui a 2 De anos? 2 em 2 anos. Daqui a 2 anos vai todo mundo se encontrar na urna. Ano sim, ano não, nós Sim, estamos disputando alguma sim. coisa. Então, eu tendo a crer, porque tudo é questão de manter lógicas. A gente pede lógicas, e aí vamos ver se sobrou a farinha ali do pirão, né? Mas eu tendo a crer, por exemplo, que na próxima eleição o Eric Musso só não se elege senador se não quiser. São 2 vagas, né? Passou a ser um nome que Se- apresenta um discurso porque, diferente. porque aí, se for o caso, né? O contrato é do Lula, né? O Gilvan da Federal é do Magno Malta, nós vamos Não, ter o Eric Musso não, no meio. não, Gilvan é deputado Mas federal. vem, o projeto deles é lançar ele ao Senado mas contra o Contarato. É, É mas, ser o oposto, para ver o que acontece. mas Se o Capixaba dá uma forra no Contarato votando não, no Gilvan da aí Federal. seria burrice. Aí seria burrice até lá, vamos ver como é Mas que já faz. vimos muita burrice aí É, acontecer. Na verdade é o seguinte, Essa é a estratégia para eleger os dois, tenderia, né? se- 2 é, vagas, né? tenderia se... Exatamente. Agora, o Marcos Duval, ele vai ter que buscar voto no PT. E aí eu acho que vai ser meio difícil ele ter os votos no PT. O raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, não, Sônia? Pode acontecer, pode acontecer. A única coisa Eu acho que pouco provável. A única coisa que vai depender, sabe? Vai pouco depender. Nós temos aqui, logo na frente, a eleição do presidente do Senado. Vai ter. Eu espero que o voto seja aberto. Uhum. Ali vai ser mais um fiel da balança do que pode de vir a acontecer, né? Então, assim, quer queira, quer não, uma quantidade grande da população, ela não é manobrada nem pelos partidos, nem pelo... Então, tem alguns que estão realmente... tem gente passando mal e tal. E não é pura e simplesmente... Se fosse simplesmente focar, não deixar Lula subir a rampa, aí você tem razão. Aí, dia 1º, ele sobe e morre. Mas... Quem puxar o movimento para Arthur isso... Lira já está puxando esse movimento. Quem puxar o movimento para isso, pura e simplesmente, aí sim, corre o risco de vamos isolar aqui os intervencionistas radicais, etc. E a maior parte das pessoas que estão na frente dos quartéis, não é isso. Em Vila Velha é a população de Vila Velha, gente. Eu fui lá ver quem são. Tá? É a família, são os idosos, é a mesma coisa. É o tipo de manifestação, limpa, ordeiro, o pessoal canta hino e reza. Tinha na frente da igreja do Rosário, né, o grupo na pracinha rezando para o convento. Então, qual é a minha interpretação? Por que na frente dos quartéis? Por que na frente dos quartéis? Poderia dizer, pura e simplesmente pela intervenção militar. Eu diria que lá no fundo é porque só restou a credibilidade ao Exército, em termos de credibilidade institucional. Aí eu viria muito mais ali, no caso da Prainha, mais sentido. Para esse grupo só no restou... início, quando vai, assim, não é só um grupo, vai um que começa para lá, Não sei, mas ver essas pessoas sim, da contestação, sim, é credibilidade, né? Seria muito mais para o Convento da Penha, porque é o que a pessoal... Mas eu acho que é porque procuraram um símbolo igual no Brasil todo, né? No Brasil então, inteiro. O exército... mas no caso da Prainha, funciona bem, porque você tem o Convento da Penha lindamente iluminado ali. Mas você tem ali também a Câmara de Vereadores de Vila Velha, que é uma vergonha. Deixa eu aproveitar o gancho nem aqui. Nem conheço quem são. Mas, péssimo. No fundo ali, é uma grande quantidade pedindo por providência divina. Entendeu? O pessoal está rezando, etc. Deus tem tanta coisa para cuidar. Pelo país. Cuidar da cabeça dessa turma é dose. Não, é cuidar das famílias, cuidar do país. Hoje eu estou bom de pegar o gancho. Já que falando da Câmara de Vereadores, hoje eu assisti a sessão da Câmara de Vereadores de Vitória. É mesmo? E um debate acalorado, mas se é possível, acalorado e respeitoso, que eu achei até estranho, porque é um debate que você tem de um lado Gilvanda Federal, do outro a Camila Valadão, aí você tem aquela Coser, que ela já tem um discurso mais ponderado, sim, ou pelo menos mais educado, aí o futuro presidente
Armandinho discursando, Davi Ismael estava um pouco mais exaltado, o atual presidente. E o tema de discussão, André, era a briga da vice-prefeita com o prefeito. Isso já é reflexo do que vem aí na próxima eleição municipal? Já estão cotovelando, procurando Marcelo, espaço? Você eu acho acompanhou que, essa assim, briga? Eu acompanhei nas redes sociais hoje a declaração da vice-prefeita. Eu acho que assim, uma atitude muito pequena do O prefeito. que ela está reclamando? É uma atitude muito pequena do prefeito cercear a palavra a uma pessoa que foi eleita na chapa dele. Se ela, aparentemente, a alegação dela é de que ele está cerceando a palavra a ela, isso que eu acompanhei na rede social dela, pelo fato dela ter acompanhado a candidatura do Casagrande. Né? Assim, Oficialmente, a prefeitura se manifestou dizendo que não estava no cerimonial previsto, fala para ela, e que ela chegou atrasada ao evento e aí não encaixaram ela. mas então ela se E atrasou ela está duas dizendo, vezes, hein? Então, hoje um né? vereador na Câmara disse que ela se atrasou em todos os eventos da prefeitura, por isso ela não fala. Eu não acompanhei todos, eu não posso Agora, assim, dizer o que é verdade. conhecendo o cerimonial Quando quer de encaixa, prefeitura, né? que eu conheço, da forma que eu conheço, enfim, já frequentei alguns eventos de É prefeitura. assim, quem chegou aí? Ah, Né? isso aí, Fulano assim, chegou, bota o nome aqui. não cola. Mas, Eu acho André, que é ruim para a imagem do prefeito, ele está se referindo a uma vice-candidata da chapa dele, uma figura que feminina, rompeu com uma ele. pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas eu sei do histórico que ela tem. Ela é uma pessoa de família humilde, que venceu na vida, foi aprovada no concurso público, chegou onde chegou pelo resultado do esforço dela e de toda a família dela. Então, acho que ela tem sim uma representatividade dentro da chapa dele. Mas ela, contribuiu pra eleição dele. quando ela decide, por conta própria, sair do partido do prefeito e ir para um partido adversário. Aí, quando ela decide sair do palanque do prefeito e apoiar um político que é adversário do prefeito, ela já não deveria entender que, na política, isso significa um rompimento e ela ia perder espaço ao lado do prefeito? Isso não é normal no processo político? É normal no processo político esse movimento dela. Não estou dizendo que é certo, não. Estou dizendo assim, ela- não é normal? No processo político é normal também esse movimento dela querer buscar o espaço É dela. legal, sim. Agora, eu volto a defender uma questão. Mas ela quer discursar ao lado do Pasolini e ao lado do Casagrande, os dois sendo adversários? O espaço que está aberto ali não é um. Agora tá nervosa. É um evento tá da não. prefeitura, não é um evento do Pasolini. As pessoas confundem as coisas, Marcelo. O Pasolini estava no evento da prefeitura. Um evento da prefeitura anunciando o quê? Intervenções. Ele não está pagando do bolso dele uma obra que vai atender os idosos lá de Jardim Camburi. Quem está pagando a conta é a prefeitura. Mas Então, a ele deveria ter vice-prefeita... tido um mínimo de institucionalidade. Eu Dado o estou espaço só para ela replicando aqui o que os vereadores explicaram. Aí, outro momento foi dito que leram lá, falaram assim, o papel da vice-prefeita, representar o prefeito na ausência do prefeito, assumiu. O prefeito estava presente e discursou, então ele poderia gentilmente dar a palavra a ela, mas Então- ela não tem obrigatoriamente que falar no evento. Ela foi recebida, ela estava no palanque, só não deram o microfone para ela discursar. Ele deveria dar mesmo, ela não, ele Sem estando sombra de presente? dúvida. Posso falar um No pouquinho? mínimo, Pode. no mínimo deveria ter sido cavaleiro. No final das contas, o mínimo cavaleiro ele deveria ter sido. Isso é nítido, que é uma narrativazinha pequena para desgastar o prefeito. Gente, não é vice. Vice é quando o prefeito está ausente. Entende? Agora, eu já diria que é efeito Halloween. É efeito Halloween. Mas para conta de quem? Do Não, prefeito ou dela? Isso aí, Ela vai ter que disputar a chapa com alguém da esquerda. Não, Vai ser vice, ela vai tá ser no vice. Patriotas. Mas, meu querido, disputar, ela vai ter que. Vitória. Ela é pré-candidata a Sim, alguma não coisa? sei. Não sei Não também, sei nem acho. quem é. Antes de ser vice-prefeita era o quê? Nunca vi mais gorda, tá? Mas se você pega o município de Vitória, tá? Aham. Casa Grande ganhou em todo o município de Vitória, só perdeu na Ilha do Frade. Só perdeu na Ilha do Frade. Então, das duas, uma. É um ótimo cabo eleitoral. Como Bolsonaro ganhou em Vitória, então o que não falta é Halloween.
Tem abóbora pra caramba em Mas Vitória. Pasolini não pediu voto a Bolsonaro, não. Vai nenhum dos dois. Ele Sim, ficou quietinho na dele, né? Mas, é lógico, cidadania, né? O pessoal da cidadania também com Roberto Freire, né? Enfim, Uhum. Roberto Freire é partidão, né? Mas, enfim, é que nós temos aqui um monte de abóbora. Aí, para onde vai? Para onde vai a abobrada toda, né? Quem fez o voto, de fato, todo, né? No 22, né? Não vai no abóbora. Que uma coisa é eleitor do PT. Eleitor do PT, vota PT, na esquerda e tal, tem a lógica dele. Concordando Tchau. ou não, eles são coerentes Sim, coerente com a com proposta coisa. deles. O outro aqui, tá. Aí tem aqueles outros que querem ser esperto, tá? Então, ali, quer queira, quer não, houve uma cisão ali, Pasolini e a vice. A vice estaria incorporando mais, né? Porque ela não é militar. Buscando protagonismo. Ela não é militar? É. Eu tendo a crer que deve ter votado em Bolsonaro. Uhum. Tendo a crer. Mas aí, quando abre a cisão e tenta queimar a outra, vai ter que disputar. E o que não falta é candidato na esquerda para disputar a prefeitura de Vitória. Tá? Ela vai ser a candidata da esquerda à prefeitura? Eu acho que ela não, acho que ela tá meio assim, ela não é de esquerda. Não, né? mas Não, mas quer não é de queira que esquerda, não. ao contrário. Ao ficar criar, sim, mas foi, né? Votou com a Apoiou o esquerda. Casagrande. Votou com a esquerda. Então, voto abóbora. Faz parte do eleitor abóbora, que é um grosso aí do município de Vitória. Casagrande é um, Então- como é que eu falei pro Ricardo aqui? Equilibrista. É um equilibrista, um democrata de esquerda, como é que é? É um equilibrista. Não, eu não vou qualificar, rotular ninguém. Mas então, como é que eu vejo isso? Se é que vem. Agora ela está como vice, Sim. eu acho que ela deveria se manter no lugar de vice. Dificilmente, Levar, né, se jogar mantém. lá, etc. Não, Sim, agora assim, se eleitoralmente tem- não, né? Eu Você tô tá aqui falando- para provocar. se Se tem- eu provoquei o André, eu vou te provocar agora. Mas qual é o problema também? Ela é uma autoridade eleita também, porque a gente vota no prefeito e na vice, e no vice. Uhum. Se ela chegou no evento, e cerimonial normalmente, aí eu vou concordar com o André aqui, fica olhando assim, quem chegou ali? Joaquim da Quitanda. Sim, isso né? aí. Não podia falar, nossa vice-prefeita chegou, tá a presente. reclamação é porque não mencionou que ela Não, chegou. ela não teve fala, não deixam ela discursar. E a Estão gente, tirando o microfone dela, querem esconder ela. isso tá Estão perseguindo ela. parecendo briga de namorada. Eu não quero saber É disso, briga de não. namorada? Não, não. Aí eu achei- compliquei tudo. Eu Eles achei que foi deselegante. Estão querendo pegar uma coisa Eu achei- miúda lá entre E fazer uma polêmica, né? Eles que se acertem. Aí, no fundo, é o quê? Vamos desgastar o Pasolini por causa desse problema. E parece aquelas histórias de É um ex, jeito né? de desgastar. É, Pasolini. isso. Sim, mas o que sim. está desgastando o Pasolini hoje não é nada disso. Vamos combinar. Assim, não é a vice-prefeita, não é ele ter ficado no muro e não ter se posicionado. Eu acho que o que está desgastando ele efetivamente hoje a quantidade de buraco que tem na cidade, é a ausência de remédio no posto de saúde, é a ausência de pediatra em posto de saúde, é a falta de auxiliar na sala de aula para acompanhar a criança que possui necessidade especial, né? A pessoa que precisa de um acompanhamento. Acho que o desgaste dele hoje está na qualidade ruim dos serviços que estão sendo entregues para a população. Eu até tive a oportunidade de comentar isso aqui semana passada. Eu acho que acima das questões políticas, o morador de Vitória ele leva em consideração a qualidade dos serviços prestados e será cobrado por isso. A preço de hoje, se a gente fez a pergunta sobre qual a grande obra que o Casagrande fez no estado, eu pergunto agora, o que Pasolini tem feito em Vitória? Censurado a vice. Olha, eu não. Ele está se notabilizando. Eu não vejo ele tá se essa. notabilizando pelas questões políticas. Eu Agora, não vejo se essa. pelas entregas, não tenho visto Não, eu não nenhuma. vejo essa diferença. Não criticaria aqui o mandato do Pasolini, não. Semana passada, eu ia até registrar um elogio à prefeitura, que a Pode cidade está registrar. limpa. Né? Registra aqui. Acabaram de pintar os meio-fios todos, reduziram bastante aquele matagal que foi deixado Vocês estão na vivendo em praça. duas vitórias É porque ele mora na periferia. Eu moro na periferia, ela mora na área nobre. Ela entendeu? mora onde as calçadas são pintadas, onde não precisa de Não posto precisa, médico. não precisa. Mas Entendi. subir muito as escadas do Morro do Bonfim ali para fazer campanha, e aquilo não muda nada,
30 anos se passa. Então, assim, não teria crítica direta a fazer a Pasolini, não, né? Como Diferente vocês a qualquer sabem, outro. a produção está aqui já brigando comigo, Vamos lá. Sim, dizendo que nós temos que ir para o encerramento. perfeito. Então eu guardei uma bomba aqui para o encerramento, Tá. que eu vou conversar com o André, porque eu sei que a Sônia... O André vai ter uma opinião, a Sônia é outra. Tá, vamos Não lá. seja Nós tímido, hein? estamos na- Mas, Não, mas esse Não aqui, baixou aqui. mas aqui ainda. tem democracia. aqui é não para tem provocar. censura. Aqui é para provocar. Não, é. André, Ah, filhos de Bolsonaro visitam o consulado italiano. É para fugir ou só querem um direito que é ter cidadania? eu acho que o momento Eu não acho que era um ele já bom tem. momento para ir lá, né? Por mais que eles tinham um processo em andamento de cidadania italiana, não acho que seria um bom momento. Faltou... Faltou um senso, né? Que mensagem ele está passando para gente? Que ele quer o passaporte italiano Eu para para viajar. viajar, é isso. É Férias, isso. está chegando as Por que ele férias. não pode viajar com passaporte brasileiro? Ou ele não tem? De repente ele Né? quer um visto mais fácil da União Não sei. Europeia. É, Poderia- Sônia, porque deputado e senador tem visto Olha, para entrar qualquer para eu deixar canto, depois um né? minuto para cada um encerrar. O Assim, que você achou deles irem lá assim- acelerar o processo do passaporte? assim como Cidadania, né? assim como o caso da vice-prefeita não me interessa em nada, né? Se eles vão fugir ou não. Onde vão passear e tal, é problema deles, entendeu? Ah, foi à feira, ótimo. Foi tomar uma cerveja, foi no consulado. Eu também estou movimentando cidadania italiana para parentes. Ó, tem pessoal Né? fugindo, André. O pessoal que não frequenta a periferia Olha, fugindo. eu não fujo, não. Eu já há muito tempo já Não. falei que a minha casa e a minha vida são minhas Ucrânias. Aham, E há 9 meses eu incorporei o espírito de Zelensky. aham. Entendeu? O que é meu, ninguém tasca. Já posso até encerrar com, É, em alto nível. com essa daí. Professor André, alguma consideração final? Não, Marcelo, acho que a gente tem que agora acompanhar o desenrolar aí do que vai acontecer essa semana. Acabei de ver agora, Arthur Lira acabou de receber o Lula na Câmara dos Deputados. Ele Para como debater presidente, tá discutindo, emendas de relator? tá discutindo o orçamento. Lógico que vai discutir. E já, com certeza, já tá afinando o discurso. Lula já deu o tom de que não vai interferir na eleição da Câmara. Político experiente que é, Lula sabe que se interferir na eleição, existindo perdedor, ele sairia como perdedor, se assim fosse, né? Então ele vai agora. O que nós vamos ver agora vai ser muito sangue frio, acho que vai ter que ter para quem está assumindo o governo. E, é claro, uma mudança de postura que vai nos surpreender, né? Uma mudança de postura como essa que você acabou de relatar aí sobre o orçamento secreto que se transformou em emenda do relator. Assim, Porque isso é isso aí vai Professora, Sônia. uma verdade, uma diária. professora Sônia, me disseram aqui, ó, 1 minuto e meio. E aí? Eu queria agradecer a oportunidade de participação, né? A expor aqui as Tá se minhas despedindo, tá indo ideias. embora pra Itália? Tá minhas estranho, né? ideias. A fala da Sônia, você tô indo É, embora, né? Você me conhece há um tempo, eu sou de fugir de briga, Não, Marcelo? não é não, não é não. não sou Mas o tom mesmo. tava meio assim, tô indo embora pra não, Ucrânia, não, pra vou onde? te agradecer a audiência, né? O que eu espero, e aí estaremos todos cobrando mais claramente, mais firmemente do que nunca, é que o cuidado com a democracia no país ocorra de fato, por quem votou para um lado e para o outro, principalmente os abóboras, os Halloween, vai ser deles cobrar essa responsabilidade, tá? Então, quer dizer, que o Brasil avance rumo à reforma do STF, tem que acabar com esse caráter vitalício do STF, de preferência mandato igual ao mandato de senador, sem direito à reeleição. Vamos nivelar esse jogo, né? E que as pessoas resgatem o cuidado com o que é público. O erário público não é pura e simplesmente para ser arrombado, sabendo-se que cada vez mais a impunidade impera. Porque a gente vê que os únicos que permanecem punidos são aqueles que atuaram como X9. Aí é uma punição de X9, não é Então, que o Brasil consiga avançar enquanto sociedade. E, nesse aspecto aí, esses movimentos cívicos, que não tem nada de antidemocrático, porque hoje criticar o STF ou fazer uma pergunta ao STF é antidemocrático. É a narrativa cínica.
da mesma forma como foi cínico o discurso do orçamento secreto. Então, assim, que se resgate a dignidade e o orgulho de ser brasileiro, e se respeite e defenda esse país, tá? E essas manifestações, elas tendem a permanecer e a crescerem no bom direcionamento. Eu acho que a questão não é Lula subir a rampa. Lula, a partir de hoje, é problema do Alckmin. Lembra aquela história lá do inseticida? O primeiro mosquito abatido foi a democracia. Porque o que tem urna, mas com regra tão desigual, não é democracia. Tá? Censura não é democracia. Então, o primeiro abatido foi a democracia. Né? Agora e que não observar. seja o país inteiro, não, que se cobre. E essas discussões todas, eu posso errar todos os prognósticos, mas nós temos 2 anos, novamente, para se botar para fora a indignação e cobrar para que acerte o passo. Muito obrigado, professora Sônia, professor André. Eu agradeço. Aqui encerrando, vou só responder uma pergunta que me fizeram. Me perguntaram se eu sou direita ou sou esquerda, que tem hora que parece que eu estou de um lado, tem hora que eu estou do outro. Eu vou dizer que eu sou oposição, sempre oposição, sempre, não importa quem está no poder. Eu acho que o nosso papel é criticar, apontar e deixar todo mundo alerta. E eu quero dizer que eu sou favorável sempre que as pessoas que se sintam injustiçadas ou indignadas, que possam estar nas ruas, que se manifestem, que protestem, que critiquem, que publiquem, que falem o que pensem, se passarem do limite, sejam processadas dentro do sistema legal correto, no procedimento correto. Mas eu sou favorável, e se o jogo mudar e provarem que houve fraude, Bolsonaro ficar 4 anos, que o PT vá para a rua e critique de novo. Eu sou favorável à manifestação pública ordeira, democrática e sempre o livre pensamento e nunca a censura. Não sou nem direita nem esquerda. Eu sou do contra. Muito obrigado a todos. Valeu, e até o próximo. Até o próximo.